Entre os precursores mais modernos da New Age, é preciso destacar Franz Mesmer, o descobridor do mesmerismo, né, os fenômenos de energia sutil. Fabre d'Olivet, né? Fabre d'Olivet é um nego que estudou a língua hebraica em tal profundidade que ele, recitando frases em hebraico, ele curava a surdez. Então você imagina, né, a aura de sapiência mágica que existia em torno desse fulano, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse legado todo da Cabala, ele tem conhecimentos verdadeiros, claro, verdadeiros muito profundos, mas não quer dizer que você os domine, né? Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e faz algum treco extraordinário, ou faz desaparecer as crianças, ou cura um surdo, e pronto, você com isso, você já virou, né, um guru, por assim dizer, um mago da nova era. Allan Kardec, Gerard Dancos, Papus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Júlio Zévolo, e com uma certa ambiguidade, como veremos adiante, René Guénon e toda a sua escola de pensamento tradicionalista. Aqueles que aderem a esta escola acreditam piamente que ela é contra a nova era, que ela é contra o ocultismo, e que ela representa, André, o ponto de vista da verdadeira tradição que aparece deformada, tá certo? E rebaixada nessas manifestações ocultistas. A coisa realmente não é bem assim. Né? Digo isso depois de ter estudado essa coisa durante 40 anos. Né? Então, o René Guénon é um dos pais desse movimento que ele mesmo condena. Depois, aí também você tem um jogo dialético. Né? Como você tem a solidificação e dissolução, também você tem esse jogo de você jogar no ar milhares de elementos de antigas tradições ocultistas ou místicas, etc., etc., evidentemente degradadas, e depois você aparecer como o portador da mensagem original que elas estão deformando e popularizando e dizer, não é nada disso, você não tem que seguir isso, tem que seguir a mim. Então, mas uma coisa está solidária com a outra, evidentemente, né? Importantes organizações ocultistas desenvolveram-se na Alemanha, tanto durante a República de Weimar quanto no período nazista. A divulgação desse fenômeno pelo livro de Louis Pauwels e Jacques Bergier, O Despertar dos Mágicos, em 1968, foi o toque de despertar que antecedeu imediatamente a eclosão da New Age. O movimento adquire seu primeiro perfil público em Pasadena, Esalen, Califórnia, e em Princeton, New Jersey. Mas no começo dos anos 70 já havia nos Estados Unidos pelo menos 40 importantes centros de difusão, quase sempre ancorados no prestígio de cientistas místicos que buscavam uma alternativa ao materialismo. Tamanha variedade de técnicas psíquicas fornecidas pela New Age, que em geral os interessados se submetem a várias delas, sucessivamente ao mesmo tempo, o que já basta para tirá-lo quase que instantaneamente da atmosfera cristã e jogá-lo num espaço indefinido e sem limites, onde a sucessão de experiências eletrizantes não raro vem junto com um notável decréscimo de inteligência e uma regressão a emoções infantis. Isso eu observei, assim, mas eu não digo em centenas, mas em milhares de casos. Quer dizer, o indivíduo está ficando idiota e está lá fazendo práticas burgefianas, e ele acredita que ele está tendo vivências cada vez mais profundas e reveladoras, e você de fora está vendo que o sujeito está ficando completamente idiota. É justamente que ele está ficando idiota, então qualquer banalidade para ele parece ter uma profundidade extraordinária. Há um outro elemento que é comum a todas as manifestações da New Age, e esse aqui é o ponto, um dos pontos centrais da coisa para mim, e no qual não hesito em ver um eco remoto da torção operada por Immanuel Kant de uma metafísica focada no ser para uma submetafísica centrada no sujeito. De fato, em toda a New Age, nada se vê de similar aos milagres da Igreja Católica, que são interferências diretas do poder divino no mundo, independentes do estado subjetivo das pessoas envolvidas. Ao contrário, a ênfase da nova era recai em experiências interiores, estados de consciência, sensitividade, etc. Tudo isso passa de dentro do sujeito. Você vê, na tradição católica, existem evidentemente os estados místicos, mas o que eles valem? Eles por si mesmos não valem nada. A importância e o valor deles depende exclusivamente de que o conteúdo objetivo deles esteja de acordo com os critérios da tradição. Então, o neguinho diz que viu Jesus Cristo, e bom, o que Jesus Cristo disse? Ele disse tal coisa. Se tal coisa confere com as coisas que ele disse em vida, e com aquilo que a tradição ensina, então você aceita. Caso contrário, não. Isso quer dizer que o estado místico em si mesmo não vale nada. Você está entendendo? E, além disso, os milagres não requerem nenhum estado místico. Ao contrário, eles acontecem no mundo físico,
independentemente do fato de as pessoas não estarem em estado místico nenhum. Você não vai dizer que os 70 mil neguinhos que estavam lá em Fátima estavam todos em transe místico. Não estavam nada. Quer dizer, acontece uma transformação no ambiente físico, transformação material, que é a iniciativa do próprio Deus e que independe totalmente do estado místico, do estado de consciência da pessoa que esteja ali. Na nova era, ao contrário, o estado de consciência é tudo. Então isso é a mesma coisa que dizer, as pessoas não estão buscando Deus como um ser que existe independentemente delas, que atua sobre elas e sobre o mundo, mas ao contrário, estão buscando um estado de consciência, uma transformação interior. E evidentemente, quando esses estados começam a ser valorizados em si mesmos, tá certo? Então você, é claro, você entrou no terreno do que chama o préternatural, ou diabólico. Você não sabe mais o que está, da onde vêm as mensagens que você está recebendo. Tá certo? Então a ênfase inverte. Os estados místicos na Igreja Católica são vistos até com desconfiança. E só tem algum valor quando o objeto delas, quer dizer, o assunto delas, coincide com o que se sabe de Deus, da Santa Virgem, dos anjos, dos demônios na tradição. Então, você vê aqui que os evangelistas, por exemplo, os autores do Evangelho, eles não estavam em transe místico quando escreveram aquilo. Ao contrário, você não vê nada de... Eles estão tentando apenas relatar aquilo que viram, consultam um testemunho, perguntam o que você viu, etc, etc. Estão fazendo obra de historiador. E quando há uma visão mística, eu digo, bom, ela vale se o conteúdo objetivo, a contrapartida objetiva dela, for real. Senão, não. Ao passo que na nova era, não se fala desse conteúdo objetivo. Só se fala dos estados místicos, dos estado alterado de consciência, etc, etc. Então, a mística, ela antes falava de Deus, agora ela fala dos meus estados de consciência. O que é isso? É um kantismo. Quer dizer que, em vez de você olhar para o objeto, agora você olha para o sujeito. E as transformações internas do sujeito são tudo o que existe. Eu escrevi um livreto muitos anos atrás, o livro está muito mal escrito, eu acho, que é O Crime da Madre Agnes, que estuda a peça do John Pillsbury, Agnes de Deus. Onde, no fim das contas, todos os acontecimentos de ordem miraculosa são remetidos ao estado de consciência. Eles são estados interiores que a pessoa viveu. Eu digo, mas se for um estado interior, então não é milagre nenhum. O milagre tem que acontecer no mundo objetivo, no mundo externo, no mundo físico. E ele não tem nada a ver, por exemplo, a menina sem pupilas, que vai lá, Padre Pio reza, a menina começa a enxergar sem pupilas. Esse é um fenômeno da ordem física. A menina não estava em outro estado de consciência, nem o Padre Pio estava em outro estado de consciência. Então essa é uma interferência de Deus, uma interferência objetiva. E na Igreja Católica é isto que importa. O estado místico, por si, ele não é nem sequer recomendado. Ele deve ser uma coisa muito perigosa, não se meta nisso. Mas, se Deus quiser lhe dar uma visão mística, ele dará. Entendeu? Não se recomenda que ninguém procure isto. Você vê, essa coisa de você ficar, vamos dizer, forçando o estado místico, como se faz no dhikr islâmico, isso na Igreja Católica já é considerado um treco diabólico por natureza. Quer dizer, você está forçando para você entrar num estado alterado de consciência. Tá certo? Então isso quer dizer que a nova era, ela inverte. O mundo objetivo não interessa mais. Não interessa nem saber se Deus existe ou não. Interessa que eu tive um estado interior, eu tive uma visão, eu tive um estado alterado de consciência, etc, etc. Leiam este livrinho. O livro, repito, está muito mal escrito e tem erros, inclusive, mas, no essencial, o que eu estou dizendo ali está certo. Esse filme, por exemplo, é um exemplo dentre milhões que eu escolhi para mostrar essa torção do fenômeno objetivo, da realidade objetiva, para o estado subjetivo. E essa torção, ela é comum a todos os elementos da New Age. Então, esses estados subjetivos, por sua vez, aos estados alterados, eles nem têm e nem deixam de ter um valor cognitivo. Eles não são e não podem ser submetidos a esse teste. Porque a validade é o estado subjetivo. O que importa é o que você sentiu, o que importa é o que você acha que percebeu, o que importa é a sua transformação interior, etc, etc. E nessa peça desse John Pillsbury, que depois virou um filme, essa peça, aliás, ela foi encenada no Brasil também com a Valderez de Barros, que era a mulher do Plínio Marcos.
E depois ela leu esse meu livrinho e ficou muito interessada nesse aspecto da coisa, mas não sei o que deu depois. Ela e o Plínio Marcos estavam os dois estudando esse negócio aí, não sei o que deu. Mas, de qualquer modo, acredito que o meu livrinho foi o Estraga Prazeres, né? Vocês estão achando que essa peça deu uma profundidade extraordinária? Eu estou mostrando que isso aí é tudo uma bolha de sabão. Isso aí é exatamente o que se entende como estado alterado de consciência e tal, é o que, do ponto de vista da tradição católica, não representa conhecimento espiritual de maneira alguma, mas representa apenas uma experiência subjetiva. Agora, para quem tem, vamos dizer, uma experiência superficial da religião, e nós não podemos negar que no mundo moderno, sobretudo a partir do século XIX, o ensino religioso se limita ao moralismo exterior, e tem o ritualismo e o moralismo, se reduz a isso. De repente, vemos um neguinho com proposta de estados alterados de consciência, você acha que você passou por um aprofundamento extraordinário dos seus conhecimentos. Então, é claro, quanto mais burro o sujeito é, mais facilmente ele aceita essas coisas. Então, você vê o que? Primeiro, a solidificação, que fala o Guénon, quer dizer, a própria religião, ela se solidifica num moralismo conservador, opressivo e no ritualismo, e depois ela se dissolve nessa poeira de experiências psíquicas da nova era.